Hoje nós vamos falar de prótese de 350. Ela é grande, ela é pequena ou ela é suficiente? Trouxe o Dr. Wallace para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Doutor, isso é uma dúvida muito recorrente, né? As pessoas, quando nos procuram, elas sempre procuram no intuito de aumentar as mamas, né? Agora, esse aumentar as mamas tem a ver, evidentemente, com o volume a ser escolhido, mas penso que isso pode ser muito relacionado também à questão de cada paciente, não é isso, doutor? Com certeza. Uma dúvida mais comum que a gente tem no consultório é em relação ao tamanho da prótese e esse resultado no corpo. A maioria das pacientes procura a gente, com o desejo de colocar a prótese de silicone, porque já viu uma amiga, uma vizinha, uma prima que colocou a prótese e quer ter aquele resultado semelhante. E aí o que ela pensa? Se ela colocou aquele tamanho também vai ficar bom para mim. E na verdade a gente tem uma gama enorme de tamanhos, bem variados, que começa desde assim muito pequenos, por volta de 100 ml, até mais de 500 ml. Então tem bastante tamanho e isso com certeza vai depender da indicação de cada corpo de cada paciente. Doutor, então uma prótese de 350, vamos exemplificar um pouco aqui para a nossa audiência o que seria esta prótese, Então nós temos aqui uma prótese de 350 ml, que pode ser indicada dependendo do biotipo da pessoa, não é isso, doutor? Como que a gente consegue, doutor, dar um exemplo um pouco mais prático para a nossa audiência sobre essa questão da fisiologia da pessoa? Bom, o que acontece? Falando então sobre as próteses, aqui a gente tem alguns exemplos, pegando um pouco menor, que é uma prótese de 300 ml, 350, que é um tamanho mediano, e 400. A gente geralmente gosta de dividir abaixo de 300, a gente já considera próteses pequenas, acima de 400, prótese grande. Mas isso não quer dizer que ela é pequena para todo mundo, que ela é grande para todo mundo. Isso é em relação ao tamanho de próteses que a gente tem para poder utilizar. Isso tem que ser avaliado a proporção da paciente. Existem pacientes que ela possui o tórax muito estreito, a base da mama pequena. E o que seria isso? Seria a quantidade de espaço e de pele que a paciente tem para caber uma prótese. Existem pacientes que nem têm espaço para caber próteses maiores do que 300, 350. E tem pacientes que têm bastante espaço, tem um tórax mais largo, são pacientes mais altas que cabem próteses de 400, que para ela vai parecer uma prótese pequena. E tudo isso varia bastante, vai depender justamente dessas medidas, dessa indicação que a paciente tem e do desejo que ela tem também. Às vezes pacientes querem um tamanho mais evidente, um tamanho menos evidente, mas não é só o tamanho que define isso, a gente vai falar mais para frente também. E doutor, me diz uma coisa, Aqui nós temos uma prótese de 300, uma de 300 e uma de 350. Evidentemente, para mim aqui está muito claro que essa de 350 ela é maior em altura, em proporção do que a de 300. E aí quando a gente pega uma outra prótese, que é essa aqui de 400, me parece, olhando aqui que não há tanta diferença de tamanho. É assim mesmo, doutor? Ou quais são as características que definem a questão do ml da prótese e a questão da projeção da prótese? Bom, o que acontece? A prótese existe várias características, Existe o formato dela, que no caso aqui a gente tem próteses redondas. Existe a cobertura dela, que é essa capa dela, que existe uma variação entre lisa, texturizada, microtexturizada, poliuretano. Aqui a gente tem exemplos de microtexturizada. Tudo isso tem as suas indicações, vantagens, que a gente vai estar discutindo em outras lives, Ou também, se alguém tiver uma pergunta específica disso, a gente pode responder depois. Mas também o que acontece? Em relação ao volume. Volume é a quantidade do tamanho, 300, 350 e 400 ml. Só que esse volume também pode ser distribuído dentro da prótese em formatos, em perfis, que são perfil baixo, moderado, alto e super alto. Que isso tem a ver com a projeção, com a altura. Quanto mais alto o perfil, maior essa altura, e mais estreito é a base, a parte de baixo. Quanto mais baixo o perfil, mais baixo a altura, mais largo é a base. E cada uma também tem as suas indicações, vantagens e desvantagens. O que a gente mais utiliza hoje em dia é o perfil super alto. Por quê? Porque a gente quer uma altura maior, a altura sendo maior, essa curvatura é maior, que é a curvatura do polo superior, deixando o colo mais evidente, mais marcado e dando aquela sensação da mama mais cheia, mais em pezinho. E doutor, aproveitando aqui que a gente está com as próteses aqui, quando a gente faz um implante, caso aconteça dessa prótese romper,
né, dentro da paciente, o que acontece? Bom, hoje em dia as próteses a gente já está na 6ª geração, então assim, muitas pacientes perguntam, nossa, se aconteceu uma ruptura da prótese, se eu tiver uma rejeição da prótese. Hoje em dia a gente nem usa esse termo de rejeição, né? Existem alguns motivos para a troca de prótese, mas não é rejeição. Caso aconteça também a rotura dessa cápsula, o preenchimento por dentro, ele é um gel de silicone bem coeso, então ele não extravasa, ele não vaza um líquido, ele não vai grudar na paciente, ele vai sair fora da cápsula e depois ele volta para dentro da cápsula. Não é uma urgência, não é uma coisa muito grave e tem uma vantagem que hoje em dia as marcas das próteses consideram isso como um problema de fabricação, então dentro de algum ano, que tem lá em cada marca de prótese, geralmente por volta de 10 anos, que eles fazem a cobertura e a troca dessa prótese. Eles dão uma prótese nova, sem o custo da cirurgia, do cirurgião do hospital. Mas caso isso aconteça, isso é tão raro e a prótese confia tanto na produção dela, que eles fazem, né, essa substituição. Muito bom, perfeito.